Namaskar. Bem, eu vou escolher um tema para falar acerca da mulher. Bem, isso é escolher falar sobre um tema sobre a sociedade, né? Quando a gente olha para o passado, a gente vê que na sociedade pré-histórica permitia-se que os seres humanos se relacionassem de uma forma mais simples, mais natural. Quanto à mulher, coube obviamente a maternidade. Então, para ela, uma das funções cruciais e principais era cuidar de seus filhos, o que não se difere muito hoje. Só que a maternidade é algo mais complexo, que depende também de uma outra pessoa, que é o pai. As primeiras sociedades eram, na verdade, matriarcais e não patriarcais. Com o tempo, isso foi tendo uma revolução e não uma evolução, porque, na realidade, com o passar do tempo, as mulheres passaram a ser reprimidas. Elas não faziam parte de um contexto dentro da cabeça machista, como uma relação que pudesse estar conectada com o homem, que poderia ser pelo fato de existir amor. Acaba se tornando negócio, e aí acaba se tornando algo mais complexo, porque os desejos e os impulsos começaram a mudar. Basta a gente perceber que começaram a ser criadas muitas armas, né? E a partir do momento que você se torna um ser bélico, faz com que o homem tenha um poder maior e que eles fossem desbravando outros territórios e achando que à força eles podiam desbravar os territórios femininos e cabia a elas apenas as tarefas domésticas e educar os filhos. Mas isso não era algo feito pelas mulheres de forma amorosa e bem recebida. Muitas delas eram humilhadas e subjugadas, porque elas não podiam estudar, elas não podiam participar da vida política e social, elas não tinham voz, a elas cabia obediência, né? Então, em muitos países, ainda hoje, não se pode sequer participar politicamente da vida social, dos cargos políticos, e muitas vezes não se pode nem ir à escola. Olhemos, por exemplo, a história da Malala. A Malala morava numa região do Afeganistão, linda por sinal, e essa região foi dominada pelos talibãs. Como o pai dela era dono de uma escola de menina, ele sempre deu muito apoio para que a filha estudasse e viesse a se tornar médica um dia, mas, infelizmente, em uma ida à escola, onde ela não usava nem o uniforme, escondia os livros embaixo do véu para que ninguém visse, ela foi alvejada por 3 tiros. Hoje Malala é um exemplo, é prêmio Nobel da Paz, né? Mas isso aconteceu por quê? Porque para os homens do Afeganistão, daquela região onde ela morava, que eu acho que era Swat, alguma coisa assim, para aquelas mulheres que moram nesse lugar, não cabe a escola. Elas foram feitas para servir aos maridos e não para ter acesso à educação. Nesse lugar, os filhos são comemorados a nascer e as filhas são mantidas escondidas. É uma vergonha ter uma mulher, né, como a primeira filha. Então, o papel da mulher, dependendo da sociedade, ela vai ter diferentes destaques, vai depender de onde ela está. O papel profissional da mulher hoje é para ter uma visibilidade de igualdade. Mas a gente está engatinhando nisso ainda, né? Nesse processo. Até porque também tem muitas mulheres tão absolutamente voltadas ao capitalismo que, enfim. Mas a gente pode falar um pouco sobre o feminismo, né? As pessoas estereotipam o feminismo como se ele fosse algo puramente ideológico e não uma luta. Uma luta por igualdade. Não é uma questão de querer uma superioridade feminina, mas uma igualdade de respeito, de oportunidade, de acesso à educação, de direito ao voto,
de ser legitimado o poder feminino, né? E junto com tudo isso, logicamente, ter liberdade. Liberdade civil, autonomia legal, direito a posses, direito trabalhistas, ter o número de filhos que quiser, ter direito ao divórcio em todos os lugares, ainda tem lugar que não, e o direito a dizer não, não, eu não quero, não à violência sexual, à violência psicológica, não a tudo que não nos deixa confortáveis. Aí, eu fico me prendendo muito, mas aí vai ficar muito longo, então eu, não só hoje, mas há uma emergência de tornar a mulher aquilo que ela é de verdade, um ser humano, né? E essa mudança, isso tudo, na verdade, essa vontade, acontece após a Revolução Francesa, né? Que tinha como ideal as ideias do iluminismo. Então, nesse período, a gente teve figuras muito marcantes, figuras que lutavam pela Declaração dos Direitos da Mulher, que foi uma francesa que eu não sei falar o nome, desculpa. E depois disso, a gente teve algumas ondas do feminismo, se chamam ondas. A primeira acontece no século XIX. Nessa primeira onda, que foi final do século XIX para começo do século XX, a gente teve uma briga pelo voto feminino. Ou seja, a postura política da mulher para votar, não apenas votar, mas também ser votada, ela também se tornar elegível, né? Ela ter acesso a essa política votando e sendo votada. Era um movimento formado por mulheres chamadas de feministas liberais, né? Nesse momento também tinha as mulheres operárias, cujas condições salariais eram vergonhosas, e mais uma sobrecarga, como acontece até hoje dos trabalhos domésticos, né? Nós sabemos disso. Todas, na verdade, queriam o que queremos até hoje: igualdade, igualdade política, mais uma vez acesso à educação, o direito a voto, o direito a ser tratada como os homens são tratados. Porque muitas vezes as pessoas acham assim, quer ser feminista, não vai se depilar, não vai usar sutiã, é feminista, vai cuspir no chão. Não é nada disso. A causa é muito maior. Isso é estereotipar, isso é tornar pejorativo, isso é uma bobagem usada por uma liderança machista, dogmática, cheia de falsa moral, afeita a moralismos religiosos. Depois a gente tem uma segunda onda do feminismo, que foi da metade do século XX para lá, que foi 68, enfim, até os anos 80, né? Que falava mais sobre a liberdade da sexualidade feminina. Eu acho que foi nesse momento que teve a queima dos sutiãs em praça pública, mas era uma questão voltada para o prazer da mulher, a saúde da mulher. E a questão do não consentimento de um sexo violado, entendeu? De um sexo que fosse na questão do assédio, por exemplo. Essa semana, uma soldado de São Paulo, se eu não me engano, ela recebeu várias mensagens de WhatsApp, né, do seu superior, fazendo convites horrorosos. Ela foi assediada durante muito tempo, ela resolveu integrar isso, mas foi obrigada a pedir para sair do cargo porque a violência psicológica dela, que ela estava passando, e a ameaça contra a família, foi uma coisa gritante, né? Então a gente ainda está brigando por uma coisa que a gente vem tentando desconstruir desde o século XIX, mas que está enraizado, né? Essa chamada revolução sexual, isso é uma coisa absurda na cabeça de muita gente. Nos anos 60 veio a questão do controle da natalidade, veio a ressignificação do sexo. Foram muitas temáticas que moviam e movimentavam também o ambiente familiar, como, por exemplo, a violência doméstica, o trabalho doméstico, que nunca é remunerado,
porque é como se não fosse um trabalho, mas fosse uma função, uma obrigação só da mulher. Mas não é uma mentira, porque o que tem que ser abordado é que essas questões domésticas, elas são para ser divididas, né? Um contrato nupcial não é para que o homem tenha uma segunda mãe ou que ele tenha uma serviçal, é para que ele tenha uma companhia, uma companheira, e com ela divida os prazeres, com ela divida funções domésticas, com ela divida a questão da espiritualidade, que com ela divida a existência, né? Enfim, dentro disso a gente vai achar uma filósofa, que é a Simone de Beauvoir, que dizia que não se nasce mulher, torna-se mulher. Ou seja, o ser é uma construção social, é uma construção constante. A idealização feminina emocional voltada para a maternidade, para o casamento, isso tudo é cultural. Isso não é uma inclinação biológica. Isso é verdade. Porque aos homens também cabe cuidar de seus filhos, cuidar da casa, cuidar de sua mulher, né? Aos homens também cabe ser afetuosos, carinhosos. Isso não é uma condição biológica, é uma condição cultural. Parece uma brincadeira, mas quantas vezes a gente já ouviu dizer: homem não chora, fica quieto, engole o choro. Então isso cria uma aridez na alma e no trato masculino, quando você acaba dizendo uma frase dessas. E a outra onda do feminismo, que eu acho que é chamada... a terceira onda do feminismo, ela vem na década de 90. E ela brigava contra um viés muito conservador. E naquela época, achava que as coisas já estavam caminhando por um alcance maior, mas isso era teoria. Na prática, isso não estava acontecendo. A gente ainda não tinha conseguido chegar, como não conseguimos até hoje, ao patamar do padrão de liberdade, porque há outros padrões de opressão. Porque nascer mulher já é uma coisa que difere sobre a questão de gênero, de oportunidade na cabeça de outras pessoas, e não só de homens, mas às vezes na cabeça de outras mulheres também. Quando se é mulher já é difícil, quando se é mulher negra já é pior, já é mais difícil. Quando se tem orientação sexual diferente daquela que é imposta, a classe social, o lugar onde mora, se é periférico ou se é na alta sociedade, tudo isso vai ter uma representação, ainda mais quando somado ao machismo, acaba gerando violência. E a gente tem que determinar quais são os aspectos que a gente pode trabalhar e de que maneira a gente pode convencer as pessoas de que não se pode naturalizar o feminismo, ou melhor, o machismo. E nem falar do feminismo como uma coisa depreciativa, porque ele é sério. Porque a gente trabalha sobretudo a questão de gênero e ela é muito ampla, ela não é só binária. Na terceira onda do feminismo também foi muito moldado a questão do colonialismo. A influência de determinados países sobre a construção do feminismo nos países periféricos. Então, a gente vai ter os indígenas, feminismo pós-colonial, os negros, porque se a gente pegar mesmo a história, por exemplo, do nosso país, da nossa sociedade, a maioria de nós somos filhos de um grande estupro. Já que quando os colonizadores aqui chegaram e se colocaram como donos da terra, eles também se achavam donos de quem aqui estava. Então, eles fizeram isso com muitas das nossas ancestralidades. E quando eu trabalho isso, por exemplo, em sala de aula, eu deixo muito claro que a minha bisa contava que ela foi pega a laço. E isso não é para rir, não é uma brincadeira de pique-esconde, tinha uma história atrás disso, que é uma história muito feia e que não pode acontecer mais, né? E aí a gente tem uma outra onda do feminismo, que é dos anos 2000, né? Que vem com a militância das mulheres nas redes sociais,
né? Os blogs, as ideias que estão sendo cultuadas nos sites, divulgadas nos sites. Aí a gente tem mais acesso a isso, a gente tem acesso a essas composições de luta, né, que vão para a rua, enfim. E o auge disso tudo foi a Marcha das Vadias, que aconteceu no mundo inteiro devido ao fato, se eu não me engano, de que uma jovem foi violentada e o policial disse que isso acontecera por causa das roupas que ela estava vestindo, né? Ou seja, estava em trajes poucos formais, vulgar, digamos assim. E aí existe uma máxima que eu gosto muito, que é meu corpo, minhas regras. E ninguém tem o direito de violentar o outro por causa do seu pensamento ou por causa das roupas que se veste ou que se coloca sobre a pele. Então nós temos muitas lideranças femininas, nós temos muitos livros, nós temos muitas séries que abordam todo o tipo de feminismo e que também aborda os estereótipos que o feminismo vem, que ao feminismo vem sendo amputado, né, vem sendo dado. E hoje a gente tem à frente do feminismo não só mulheres, mas muitos homens, muitos pais. E por último, eu acho que cabe falar que o feminismo, ele defende a igualdade política e social. Mas não é uma briga sectária que eu quero ser como um homem igual ao homem, porque isso é impossível. Mas a gente quer ter os mesmos direitos. A gente quer ser respeitada da mesma maneira. A gente quer ter salários equiparados. A gente quer ter o direito de ser livre. E também que eles entendam que o trabalho doméstico existe para ser dividido e não para ser uma obrigação feminina. Acho que é isso. Namaskar.